Esquerdopatas do meu coração, salve, salve, estamos de volta, eu e meu companheiro Lu, não é, Lu? Pois é, Boi, demorou, nós não conseguimos cumprir a nossa promessa de colocar o vídeo em uma semana depois do nosso lançamento, nós demoramos 10 dias, que era não, nós somos obesos, então automaticamente a gente já é um pouco mais lento que o restante, né? Mas estamos aqui de volta, galera, 10 dias depois da nossa estreia. Dar um salve a todos os esquerdopatas que estão perdidos, essa canhotada perdida pelo país todo. Tamo junto hoje com um convidado mais que especial, amigo do peito, camarada, nosso querido Glauco Garcia. O Glauco Garcia, ator, produtor, né? É uma pessoa para que pra gente ser uma honra receber aqui. Tem um trabalho muito bacana, tanto como ator mesmo, em várias peças que a gente, se for começar a falar uma por uma aqui, nós vamos ter a oportunidade, vamos citar alguns casos. Mas também tem um trabalho no YouTube, um canal muito bacana, que a gente vai falar. E a gente quer agradecer muito, Glauco, a tua participação aqui hoje, porque você é um cara muito bacana e está sendo muito especial para a gente receber aqui. Salve, salve, Boizão, salve, Lu. Cara, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui trocando uma ideia com vocês. E de cara, assim, já estou em casa, O pessoal de casa não sabe, mas a gente já estava trocando ideia há uns 10 minutos aqui, a gente já falou bastante coisa. A gente já aqueceu nossos motorzinhos ideológicos. Oi? Um monte de coisa que nem pode ir para o ar. Um monte de coisa que é melhor não ir para o ar, que pode ser usado contra a gente. Brincadeira, gente. A gente conversou um monte de coisa, a gente já aqueceu os nossos motorzinhos aí. Para quem não sabe, o Luciano e o Boi são, além de grandes caras, são grandes amigos. Então eu estou em casa, estou super à vontade aqui e estou pronto para me jogar nesse gabinete do ócio. Vamos que vamos. Ô Glauco, para começar, a gente vai falar de tudo aqui hoje. Você é um cara que tem uma vivência enorme no campo da cultura, mas também você é uma pessoa politicamente muito ativa, né? Você está sempre ligado no que está acontecendo. Então, vai ser uma coisa muito ampla, a gente vai ficar batendo papo e a conversa vai nos levar, né? Sem dúvida. Claro... Perdão, Boi, eu queria, para a gente dar um pontapé inicial, até você mesmo se apresentar, Glauqueira, dos tempos de SESI, dos tempos de... Enfim, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para a galera poder te conhecer um pouco melhor também. Tá certo, tá certo. Bom, meu nome é Glauco Garcia. Como o Lu disse, eu acho que o que me trouxe até aqui, que fez eu chegar até aqui, começa lá no SESI mesmo, né? SESI, estudei no SESI, fiz o prézinho até a 8ª série no SESI, tive contato, acho que foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o autoritarismo, né? Porque a gente tinha uma diretora que era super paz e amor, que era a Dona Elsa, que deve estar em algum lugar do cosmos aí. E depois depois veio uma outra diretora com uma metodologia completamente diferente, assim, né? Que a gente ia cantar hino nacional, jurar bandeira, o professor entrava na sala e a gente tinha que levantar pelo lado direito da carteira, enfim. Lá no SESI também eu conheci o João, estudei com o João lá, enfim, uma galera da minha turma, foi muito legal, assim, boa parte dessa turma do SESI, ali saíram várias pessoas interessantes, assim, né, do ponto de vista político, artístico, né? Temos vários amigos assim. Depois do SESI, gente, no SESI também eu tive contato, olha só que legal, cara, olha como as coisas são. No SESI eu tive o primeiro contato com teatro na minha vida. Eu fiz minha primeira aula de teatro no SESI. E eu pago uma paçoca para vocês se vocês adivinharem quem que era o professor que me deu aula de teatro no SESI. Que na época ele era professor do SESI. Eu vou dar uma dica. Começa com Pedro e termina com Ganga. O nome dele. Pedro Ganga. Sério, cara. O professor, eu chamo o Ganga até hoje de professor, foi lá que na 7ª série a gente tinha uma disciplina no SESI que tinha o nome de Área Econômica Secundária. Ou seja, o SESI tinha a preocupação de
sei lá, de municiar os filhos dos operários para não passarem fome, né? Para pelo menos atuarem em uma área econômica que seja secundária, né? Naquela época. Gente, o SESI hoje é uma outra história, viu, gente? Não tem nada a ver com isso aí. O SESI hoje é uma baita instituição, super, né, com a cabeça super aberta e super antenada em tudo que está rolando. Então, na época, eu tive minha primeira aula de teatro com o Ganga, cara, lá no SESI, nessa disciplina. Aí eu saí do SESI e fui para o Filadélfia. Tinha a preocupação de fazer um curso técnico, tinha a preocupação de ter uma possibilidade de trabalho, enfim. Fui fazer telecomunicações. Sempre fui um péssimo aluno, assim, repeti 2 anos no SESI, depois no Filadélfia também, enfim. Não tinha interesse nenhum em estudar naquele formato, naquela metodologia, era muito pouco atraente para o aluno, né? E só fui me dar bem, assim, com as palavras, com o estudo, quando eu entrei na universidade mesmo. Que aí eu saí do Filadélfia e fui fazer cursinho. Eu não tenho eu não tenho condição de entrar numa universidade pública e não tenho grana para pagar uma privada. Mas para pagar um cursinho eu tenho. Então, fui para o cursinho alternativo, que é uma pena que o alternativo não existe não mais. está mais nativa, né? E fui para o alternativo, cara. Ainda mandar um beijo pro pessoal todo lá, principalmente para a Capelli, porque com certeza, se não fosse aquele cursinho, eu não teria entrado na UEL. Então, eu saí do cursinho, fui para a Universidade Estadual de Londrina. Eu mal sabia o que era uma universidade, eu mal sabia o que era, de fato, as ciências sociais, que foi o curso que eu me graduei lá na universidade, lá no Paraná. Saí de Rio Preto, fui para o Paraná, fiquei lá em Londrina quase 10 anos, fiz minha graduação em ciências sociais, fiz uma pós-graduação em comunicação popular e comunitária, mas lá em Londrina eu já fazia teatro, né? Comecei fazendo teatro, deixa eu ver, quando eu comecei a fazer cursinho, aí eu comecei a fazer teatro com 19 anos, mais ou menos. Isso em Rio Preto ainda, né? Em Rio Preto ainda. Eu voltei só um pouquinho no tempo para poder falar que lá em Londrina, a gente fundou, já fazia teatro, a gente fundou a Fábrica de Teatro do Oprimido, de Londrina. Ah, que da hora. Que foi um projeto, cara, que, enfim, que existe até hoje. Os caras estão fazendo leitura de autores como Mia Couto, estão discutindo a questão do racismo. Poxa vida. E lá que eu conheci o Gil, que foi o nosso diretor lá. O Gil é um dos caras mais inteligentes, cara, que eu conheci na minha vida. E, pô, um abração pro Gil, devo muito. Na verdade, eu encontrei pessoas muito bacanas na minha caminhada. E com a Fábrica de Teatro do Oprimido, era um projeto do nosso grupo de teatro lá de Londrina. O grupo chamava Causa e Acaso, e a gente fez um projeto de extensão universitária, e que acabou virando um projeto independente, com financiamento próprio, enfim, que se chamou Fábrica de Teatro do Oprimido, que existe até hoje. Esse projeto, ele teve uma visibilidade internacional, assim. E através desse projeto, eu tive contato, por exemplo, com grupos de teatro do oprimido do mundo inteiro. A gente fazia uma mostra em Londrina, e a gente conseguia financiamento, né? Mandava carta convite e esses grupos se articulavam em seus países para vir para Londrina. Então, teve mostra de teatro do oprimido de Londrina que a gente fez, que tinha, lógico, tinha todos os grupos do Brasil, mas que a gente tinha, sei lá, 7, 8, 10 países representados, assim. Alemanha, África, Alemanha, Angola, França, Itália, da América Latina, Peru, enfim, Argentina, Bolívia. Então, toda essa rapaziada foi para lá. Então, isso foi uma experiência, assim, mágica na minha vida de artista, na minha militância, enfim. E foi através desse projeto também que eu tive a oportunidade de conhecer o Augusto Boal, cara. Eu conheci o Augusto Boal, a gente foi num projeto que se chamava Teatro do Oprimido de Ponto a Ponto. Então,
eles recebiam as pessoas de pontos de cultura no Rio de Janeiro, a gente fazia capacitação lá para a gente poder desenvolver os nossos próprios projetos local. Então, foi através desse projeto que eu fui lá para o Rio, fiquei 2 semanas lá, e tive a oportunidade de conhecer os Coringas do Teatro do Oprimido. Era um dia inteiro de atividades, assim. Então, a gente ficava na parte da manhã com os Coringas do Teatro do Oprimido, e na parte da tarde a gente era orientado pelo próprio Augusto Boal. Então, isso, para mim, foi muito enriquecedor, assim, né? Acontece que meu pai, em meados de... Deixa eu ver... Sei lá, cara... Em meados dos anos 2000, meu pai ficou doente, muito doente, e eu voltei para Rio Preto, cara. Eu voltei para Rio Preto para ficar com ele, assim, já sabia que o caso dele era bem grave e que logo mais, logo menos, infelizmente, meu pai ia nos deixar. Então eu voltei, cara. Eu voltei, vim por isso e vim também para trabalhar no projeto do Vasco, para desenvolver, para compartilhar um pouco de toda essa experiência que eu tive lá em Londrina com grupos populares. A gente trabalhava com grupos populares, a gente era multiplicador do Teatro do Oprimido, para implantar um pouco desse projeto aqui. Então, o universo ele deu uma juntada. Me trouxe uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei, bom, então é a hora de voltar para casa. Aí eu voltei para cá, cara. Voltei para cá. Em uma das últimas mostras que a gente produziu em Londrina, eu tinha visto um espetáculo aqui em Rio Preto, que eu fiquei apaixonado, assim. Olha como a vida é louca. Eu fiquei apaixonado. Eu falei, pô, a gente precisa levar esse espetáculo para Londrina, cara. Era um espetáculo da Companhia Cênica, que se chama Acordes. Um espetáculo do qual hoje eu faço parte, uma companhia da qual hoje eu também faço parte, né, como ator. Atuo em alguns espetáculos da companhia. Enfim, tinha levado o Acordes para lá. Aí quando eu voltei, enfim, foi meio que foi se juntando, assim, né? Aí eu recebi o convite para fazer o espetáculo, para participar da companhia. Foi isso, gente. Aí veio a pandemia, né? Essa delícia. E é isso. E a gente parou de viajar, a gente parou de se apresentar presencialmente, né? A gente não vê mais o público. Só o público vê a gente. E é isso. Aí eu comecei a desenvolver meu trabalho solo, aqui dentro da minha casa, na simplicidade das minhas palavras aqui, dentro dos meus meios, e tô tocando esse barco aí, cara. Tô aqui com vocês, seus lindos. Da hora. Ô, Glauco. Mentiroso. Ô, Glauco. Vocês são lindos, sim. Eu adoro vocês, cara. Vocês sabem disso. Tô morrendo de saudade. Na pandemia, você citou a pandemia, você começou a desenvolver esse trabalho, que você montou o teu canal, que é um trabalho que eu acho assim que o Brasil precisa conhecer, que é um trabalho muito bacana. Mas antes disso, nesse intervalo, desde quando você estava lá no SESI até a tua ida para Londrina, a tua volta para Rio Preto, em que momento e como aconteceu o despertar político na tua vida, se ele foi mesmo por meio da cultura, e qual é o peso da cultura no despertar político para uma pessoa? Assim, para que a pessoa ela desenvolva o senso crítico dela. Porque a gente costuma dizer que a cultura tem esse poder. Mas você, como um agente cultural, você é uma prova viva disso, né? Então eu queria saber um pouco de você. Em que momento e como isso aconteceu para você e qual é a importância da cultura nesse aspecto? Tá. Vou responder de trás para frente, Boi. É a importância toda a importância. Eu me recordo que eu disse na minha fala que eu não tinha interesse, a escola não me despertava interesse em aprender, em ter um pensamento crítico, nada disso, né? Acontece que quando eu estava prestes a ir para Londrina, quando eu estudava no cursinho alternativo, e por isso que eu fiz questão de agradecer o cursinho alternativo, tinha lá um festival estudantil, né, de teatro aqui na nossa cidade, que hoje não tem mais, né, que é uma pena, que deveria ter, né, um festival estudantil, porque, por exemplo, se não fosse esse festival estudantil, provavelmente eu não seria ator e não estaria aqui falando com vocês.
A gente fez um Brecht, né? A gente pegou, eu lembro que o Rick dirigiu esse trabalho, então foi o meu primeiro trabalho da vida, assim, que tinha um diretor, que a gente se apresentou, que tinha público, que a gente se apresentou num teatro, né? Então esse foi a primeira vez que eu tive um contato com o formato que hoje eu considero que mais se aproxima do trabalhador profissional do teatro, né? Eu pude vislumbrar aquilo. A primeira vez que eu entrei dentro do Teatro Municipal, eu olhei para o rudimento do teatro, olhei para a madeira e eu até me emociono. Mas foi mágico. A madeira do palco do teatro ela tem uma magia. E a gente fez esse trabalho, esse Brecht, era um texto que se chama Ele Expulsa um Diabo. É um texto de exercício dramatúrgico do Brecht. Ele ainda não tinha esse olhar polido do ponto de vista ideológico para poder ser crítico como a gente conhece o Brecht, né? Hoje, né? Quando a gente fala em Brecht, hoje a gente já sabe de que teatro a gente está falando. Sim. Mas esse texto ele era só um exercício dramatúrgico, então não tem grandes questões, não tem grandes dilemas ideológicos, não tem nada disso. Aí a gente fez esse trabalho, foi muito legal mesmo, assim, eu fiquei encantado, eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E sujeito de sorte que sou, logo depois desse trabalho, eu não me lembro se foi no dia ou se foi, sei lá, 2 dias depois, o João Paulo me ligou. O João Paulo me ligou, falou, cara, eu vi teu trabalho, o João estava dirigindo um baita texto, cara, O Navio Negreiro, com as meninas do SETA, e foi lindo demais, cara, demais. E o João me ligou, cara. O João me ligou, eu nem acreditei, né, na hora. Eu falei, pô, que legal, alguém me chamando para fazer teatro, né? Eu falei, vamos fazer. Aí o João veio com um texto do Vinícius de Moraes que chama Operário em Construção. De lá para cá, meu amigo. A hora que a cabeça, né, tem aquela coisa que dizem, né, quando a cabeça ela expande, né, cara, teu pensamento expande, ele nunca mais vai voltar a ser do tamanho que ele era antes. E foi exatamente isso que foi acontecendo, cara. Me aproximei cada vez mais do João Paulo. Trabalhei com o João Paulo, fui assessor do João Paulo. Enfim, mas tudo começou com o teatro. Tudo começou com Vinícius de Moraes, tudo começou lá com o Navio Negreiro. Tudo começou estudando os textos de teatro, entendendo o que esses autores estavam falando. E isso ia me dando cada vez mais vontade de fazer teatro. E é isso que me dá mais vontade de fazer o que eu faço, cara. Até hoje, assim. Então a cultura, Boi, assim, e Lu, com certeza, cara, com certeza, ela foi uma escola de formação cidadã, política, artística, espiritual, energética e alquímica. Para mim, cara, para mim foi demais. Eu acredito nisso porque eu vivi isso. Eu me transformei com ela, me transformei com a arte, me transformei com a cultura. E era muito doido quando eu cheguei em Londrina, por incrível que pareça, eu já tinha viajado bastante festival já, né? E tinha um povo lá da Artes Cênicas que me conhecia. Olha que doideira, que tinha visto um espetáculo num festival de Santos, depois num festival de não sei aonde e tal. E o pessoal, olha que legal, você vai vir para Artes Cênicas, você é nosso calor. Eu falei, tô nas ciências sociais. Eu falei, nossa, mas o que faz um ator enfim, que já sobrevive do teatro, que viaja, vai para festival e tal, fazer ciências sociais, você vai parar de fazer teatro? Eu falei, nunca, não vou parar de fazer teatro. Mas as ciências sociais vai me instrumentalizar para fazer o teatro que eu quero fazer. Então, Boi, assim, total, cara, total. A cultura, ela teve a total importância na minha vida e tem até hoje. Não tem, para mim, a educação cultural, não aquela educação mecânica e instrumental, mas essa educação cultural que faz a gente se conhecer, faz a gente se posicionar de maneira lúcida, faz a gente agir de maneira pensada, e, sobretudo, reconhecer o chão que nos cerca, né, cara? Enfim, reconhecer o terreiro que a gente pisa. Então, essa volta, esses projetos que eu estou fazendo, que eu vou continuar fazendo, que eu vou fazer outros,
Então é um pouco disso, um pouco do compartilhamento desse autoconhecimento que a própria cultura me deu durante esses anos. E acho que não é por acaso que nos últimos anos a gente assiste uma perseguição à cultura, né? Né? No país que a gente vive. Até queria que você falasse um pouco disso, porque vem sobre essa sombra da Lei Rouanet, que na verdade todo mundo que critica nem sabe como funciona, né? Mas no fundo parece que é uma perseguição à cultura, principalmente à cultura pelo fato do que ela pode proporcionar como despertar para as pessoas. Pelo menos é o que me parece. Eu não sei como que você enxerga isso. Boi, para a gente falar disso, a gente tem que pensar nas duas dimensões duas não, né? Das várias dimensões que se desdobram quando a gente fala cultura, né? Arte é cultura? É cultura. Mas tudo que é cultural é artístico? Não necessariamente. Então, percebe? As expressões artísticas, elas são expressões culturais também, né? E nem toda expressão cultural, de repente, pode ser artística. Então, essa perseguição à cultura, ela se dá... Eu estou dizendo isso para quando eu falar que estão perseguindo a cultura, quem estiver vendo a gente não achar que estão perseguindo o artista, viu? Estão perseguindo agentes culturais. Sim. Então, estão perseguindo lideranças comunitárias, percebe? Estão perseguindo artistas também, estão perseguindo escritores, mas também estão perseguindo a roda de capoeira, estão perseguindo a comunidade LGBT, que é tudo expressão cultural do nosso país. Então, gente, isso a perseguição daquilo que é diferente são uma das expressões mais características do fascismo, né? Então é isso. Então, a cultura nunca foi tão perseguida no nosso país, e eu nunca vi uma sombra do fascismo tão bem projetada em cima desse terreno como a gente vê hoje, né? Há anos atrás a gente podia falar das nossas aspirações ideológicas sem medo nenhum. Sem medo nenhum, a gente conseguia discutir de boa, né? A gente falava, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, enfim. Estou dizendo do meu tempo de vida, tá, gente? É claro que vivemos momentos trevosos na história do nosso país. Mas hoje, gente, eu meço minhas palavras dependendo do lugar que eu tô, porque tem hora que eu acho que não vale a pena, cara. Infelizmente. Ô Glauco, desde que a tal namoradinha do Brasil assumiu a pasta, parece que a coisa degringolou de vez, né? Abraçamos de vez o militarismo, temos que aprender a saudar bandeira, bater continência para esses malucos que estão por aí. Agora vem Mário Frias. Cara, eu não... Sinceramente, eu não entendo a que ponto nós chegamos, que ponto nós conseguimos chegar. Como que a gente saiu do Gilberto Gil e veio parar no Mário Frias? Exatamente, bicho. O lance é o seguinte... o lance é o seguinte, foda, velho. Né, é um cara que não tem ele não tem uma vírgula na carreira dele. Falou assim, mas o Mário Frias é bom, vírgula. Não tem vírgula. O cara é ruim pra caralho. Desde sempre foi, bicho. E aí o cara se transforma em ministro da cultura porque tem ideologia que o Bozo defende, que acha que... Enfim, a gente já sabe de tudo que acontece. Mas o que eu gostaria de ouvir de você, velho, é o seguinte. Vocês foram a primeira classe a parar. Vocês serão a última classe a voltar. Durante toda essa pandemia, vocês só se fuderam, bicho. Sabe? A grande maioria, talvez 5%, 10%, nem 10%, 5% da categoria, consiga fazer uma live, consiga uma arrecadação paralela, O restante, tá todo mundo lambendo sabão. Fala uma coisa, meu irmão, como é que vocês estão se virando nesse período, cara? Lu, cara, é uma tristeza. É uma tristeza. Uma coisa a gente tem que
que vê o seguinte, deu um grande alívio para a gente a Lei Aldir Blanc, né, cara? Isso aí deu uma aliviada, mas deu uma aliviada em quem? Naquele artista, ou naquele agente cultural, que se cadastrou no sistema, que tem o seu código, que escreveu o projeto, que... Aí eu pergunto, e a tiazinha benzedeira lá da vila? Então, Glauco, mas o Aldir Blanc foi aprovado há o quê? Há 60 dias? Sim, por aí. Por aí, né? Não sei, Lu, te dizer. Nós estamos Mas falando de 12 meses de pandemia, são 10 meses de... Em torno disso. Lu, quem tem algum recurso, algum conhecimento, quem são os artistas criadores e que tem essa infraestrutura, tá tentando percorrer esse caminho, que é ocupar as plataformas virtuais, né? Não tem como, não tem outro jeito. Como é que a gente vai se apresentar, né? Então é isso, os artistas criadores que têm algum instrumento, alguma possibilidade infraestrutural, tá se enveredando por esse rumo aí, né? Visto eu, poxa vida, porque, né? Eu falei, cara, agora não tem o que fazer, então vou ter que aprender a editar, vou ter que aprender... Eu que nunca tinha escrito na minha vida, velho. Eu nunca tinha escrito uma linha na minha vida. Nunca tinha escrito nada. Eu falei, cara, eu vou ter que escrever, eu quero muito criar alguma coisa, fazer alguma coisa, preciso me virar, não só do ponto de vista de me reinventar quanto artista, mas do ponto de vista da sobrevivência, cara. Como é que eu vou sobreviver? Né? Como é que eu vou produzir e reproduzir a minha existência material? Era essa a pergunta que eu tinha na minha cabeça. O que eu vou fazer? Então, aí eu desembestei a escrever e fui aprender a gravar, aprender a editar, aprender a escrever, enfim. Só que eu represento uma parcela desse tamaninho, assim, cara, desse universo complexo que são os artistas, os agentes culturais, esse tipo de coisa. Entendeu? Essa pequena parcela se enveredou por isso. A outra, a gente nem sabe o que está acontecendo com ela, Lu. A gente nem sabe, cara. A gente nem sabe. Eles simplesmente desapareceram. Você imagina os atores, os dançarinos, enfim, os artistas que não criam, né? Aquele que depende de um convite para poder participar de uma peça, sabe? No caso do ator. O que esse cara vai fazer, velho? Que peça que tá tendo? O que ele vai fazer? Você entendeu? Não tem, cara. Não tem o que fazer. E aí o que eu tô dizendo, aquele artista que não cria, ele tá refém de toda essa situação, como todo mundo, né, cara? Como todo mundo. Só que o que torna a nossa situação um pouco mais dramática é justamente isso. Fomos a primeira categoria a parar e provavelmente seremos a última a voltar a trabalhar. Exatamente. Ô Glauco, esse ponto, eu acho que é fundamental, que isso é indiscutível. Tanto eventos como... que também envolve cultura de alguma forma, né? Quanto vocês, que são atores, produtores, vocês realmente foram os primeiros a parar e vocês ainda não têm noção de quando vão voltar. E aí vocês saem do palco e vão para a posição de espectadores de um presidente, que quando a gente sabe que a única solução que a gente tem hoje é a vacina, isso é indiscutível. E o presidente que a gente tem discute. Até hoje ele discute. Aparentemente, essa semana ele mudou um pouco de posição. Aconteceu alguma coisinha, né? Aparentemente, depois da fala do Lula, aí ele... Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou e me parece que agora, de uma hora para outra, ele começou a achar que a vacina é a solução e ele está louco atrás. Inclusive, o filho dele fez uma postagem dizendo que a nossa arma agora é a vacina, né? Muito interessante. Eu queria saber que você que saiu do palco e está assistindo tudo isso, como que você assiste a isso? Como que você enxerga isso? E também eu queria falar um pouco depois a gente pode um pouco para frente tocar nesse assunto, das suas manifestações, que sempre tem um toque de humor, mas tem uma provocação muito forte ali.
Mas como que você assiste muito a posição desse presidente que a gente tem hoje, que está sempre negando, e de uma hora para outra parece que muda de opinião? Ô Boizão, poxa vida, cara, eu não consigo ver o presidente sem me revoltar, né, cara? Sem ficar de boca aberta com tamanha barbaridade, tamanha insensibilidade, tamanha... Gente, eu tenho aqui um monte de adjetivo aí para esse cara. Eu não falo o nome dessa pessoa dentro da minha casa, porque... eu não falo, cara, não falo mesmo, cara. Eu não falo esse nome dentro da minha casa, que é para não dar azar. Chama uma coisa ruim. Aí que acontece. Mas assim, eu tento fazer minha crítica com bom humor, até pra gente, porque a gente adoece também, né, cara? A gente adoece, é muito duro você ver um presidente da República de um país do nosso tamanho, sabe? Com o nosso potencial, cara. Um país que, poxa vida, um país que saiu da miséria, um país que teve uma visibilidade internacional, um país que liderou grupos da América Latina de desenvolvimento, um país que é modelo, que foi modelo no que diz respeito às políticas de diminuição de desigualdade social, de combate à miséria e à fome, sabe? Você vê um país desse, poxa vida, mas merece, né? Porque colocou a pessoa lá. Mas você vê um país desse sendo conduzido dessa forma, é muito triste, cara. É muito triste. É especialmente cruel a maneira como essa pessoa governa o nosso país. Sobretudo com aqueles que discordam dele, né? Cara, é impensável para mim alguém comemorar, por exemplo, a morte da Dona Marisa, sabe? É impensável para mim alguém comemorar a morte de uma criança, do neto do Lula, sabe? Então, gente, é sério, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério, isso é muito sério. O cara pode ser a pior pessoa do mundo, sabe? Ele pode ser a pior pessoa do mundo, isso é uma escolha dele, cara. Só que quando você fala para uma nação, quando você fala para outras pessoas, eu acho que existem responsabilidades que estar à frente de uma nação te impõe. Te impõe. E é verdade isso. Se você não quer se submeter a essa imposição que o líder de uma nação tem por ser líder de uma nação, então vai fazer outra coisa, cara. Vai ser militar, vai seguir sua carreira de atleta. Não é? Você não era atleta? Então vai ser atleta, porra. Sabe? Então, assim, eu não me lembro, cara, de verdade, assim, cara, eu não me lembro de uma figura tão tosca na política, cara. Eu não me lembro. Se alguém perguntar para mim de verdade, velho, de verdade, falar, o Tiririca, o não sei quem, cara, não só tosca, mas perigosa. Esse cara é perigoso, sabe? Se a gente pegar, se a gente olhar para a história, isso um professor meu me ensinou. Ele que dizia que a história é teimosa. Não importa o que a gente fala aqui. Então, se você quer ver o que está acontecendo, basta que se olhe para a história, porque ela vai te responder. Então, o que acontece? Quando eu olho para a história do nosso país, eu não consigo enxergar uma figura tão perigosa, tão tosca, tão tóxica quanto o nosso atual presidente. Eu não consigo, cara, não mesmo, cara. É bem perigoso isso. E quando você coloca uma figura dessa, falando para tanta gente, que tem tanta visibilidade desse jeito, né? A imprensa é obrigada a cobrir o que o cara está falando, os veículos de comunicação, não tem como, é o presidente de um país que está falando. Então, a voz do presidente do país, ela tem que ser, ela tem que ser multiplicada. As pessoas têm que ouvir o que ele está falando. Pode concordar ou não, mas, né, a gente tem que publicizar o que um presidente fala. E é muito sério, cara, você publicizar falas como, abre aspas, eu não sou coveiro. Nossa. Falas como, abre aspas, e daí? Justamente em momentos, cara, que morria 1.000 pessoas por dia. E hoje a situação é muito pior.
sabe? Muito pior. E ele se comporta como se fosse uma criança de 12 anos de idade, cara. A gente brincava aqui, antes da gente começar a gravar, que nós tudo foi criado em vila, o Boi sabe disso, o Luciano sabe disso, a gente tudo brincou na rua, a gente não tinha celular, a gente jogava bola descalço na rua, então tinha aquela coisa de moleque, né, de descontar. Quando você vai lá e empurra o amiguinho fala, agora eu vou ter que descontar, sabe? Então, o atual presidente, ele parece a gente quando a gente era criança, cara, na vila, sabe? Ele quer descontar as coisas, ele não deixa barato, ele quer descontar. Ah, tá, foi um escândalo, o Exército gastou não sei quantos milhões em lata de leite condensado. No outro dia, na live dele, tinha uma lata de leite condensado desse tamanho. Gente do céu, meu Deus, o que está acontecendo com esse país, cara? Sabe? Eu lembro da canção do Gonzaguinha lá, Comportamento Geral. Você merece, cara. Olha essa figura que, não tem como, não tem como. Como que defende esse cara, velho? Não tem como defender esse cara, sabe? É um absurdo que o governo, o desgoverno do nosso país é um absurdo, cara. É um absurdo. Tem muito, por exemplo, depois do discurso do Lula, o cara aparece de máscara. Coloca um globinho lá, porque o Lula falou, né? Que até eles são terraplanistas, né? Esse tipo de coisa. Aí o louco vai lá e coloca um globo na live. Então, Boi, ou eu enlouqueço e bato minha cabeça na parede até rachar, ou eu teço minha crítica com bom humor, mas nunca deixando de dar uma cutucada, de dar uma historicizada, uma problematizada nas questões que estão acontecendo, cara. Mas tento buscar o bom humor, mas tento problematizar também, não deixo isso de lado, não. Acho que é um pouco disso, sim. Mas é com revolta, cara, com revolta. Não tem como olhar pro... Mexer aqui, né? Ô Glauco, você já percebeu, bicho, que eles usam a mentira como sendo verdade? E o Bolsonaro faz muito disso. Ontem eu vi um vídeo dele, ele afirmando que nunca havia dito que era contrário à vacina. Você chegou a ver esse vídeo ontem? Lu, eu não vi não vi esse vídeo. Eu vi um outro que ele também, mas assim, seguindo o mesmo método, né, o mesmo jeito de agir, né, isso que você disse. Eu acho que isso é o importante, mais do que o conteúdo da mensagem, é a maneira, o método que esse maldito faz. Eu nunca recomendei cloroquina, eu nunca falei... Cara, nunca falei que era uma gripezinha. Esse eu vi ontem. Isso. Esse eu vi ontem. Mas eu desafio aqui alguém me mostrar um vídeo em que eu falei que era uma gripezinha. Imagina, a gente está cansado de ouvir, sabe? Ele não falou uma, ele falou várias vezes. É um negócio várias vezes. Ele fez um pronunciamento oficial dizendo que era uma gripezinha. Então, esse cara é muito perigoso. Não, e não sei se você já percebeu também, sempre que explode alguma coisa do governo, o gado... ele sempre tem 2 horas de delay. Que essas 2 horas de delay é que o gabinete do ódio, não do ócio, galera, o gabinete do ódio trabalha para construir a mentira que eles vão difundir para o restante da galera. Nessas 2 horas, você pode bater no gado à vontade. Você parece boiadeiro sertanejo. Você bate no gado. Depois de 2 horas, eles vêm no contra-ataque. Sempre com mentira, sempre com fato que não é verídico, enfim. É o método, né, Lu, deles, né, cara? Gente, e esse método, quando eu falo assim, olha para a história porque ela é teimosa, sabe? Isso é coisa de cientista social, de sociólogo mesmo, de politólogo, da rapaziada lá das sociais. Da rapaziada e da moçada de sociais. Quando a gente olha para a história, e olha que a história é teimosa, esse método ele foi usado nas grandes ditaduras que tiveram no mundo inteiro. Exatamente. As grandes ditaduras do mundo inteiro. Então, não é... Aliás, primeiro eu acho que ele não teria capacidade de inventar esse método, porque intelectualmente ele é uma figura, coitado. Ele é um pobre coitado, né? Ele é burro, né? Essa é a palavra. Ele não tem um mínimo de articulação para trocar uma ideia que nem a gente está fazendo aqui agora. A ideia dele é agredir, a ideia dele é desqualificar, a ideia dele é diminuir, né? E o pior, não desqualificar,
por questões que são políticas, ideológicas. Desqualificar por questões que não tem nada a ver com política e ideologia. Sabe? Ah, você é gay, então a tua opinião não me vale. Um cara homofóbico como ele, xenofóbico, racista, Misógino. misógino, um aproveitador do Estado, foi deputado durante 27 anos, usou e abusou de auxílio paletó, auxílio moradia, fez rachadinha no gabinete, empregou funcionário fantasma, empregou milicianos dentro do próprio gabinete, enfim. Até onde que esse povo vai aceitar essa história de que acabou a roubalheira no Brasil, eu sou o cara que vim para salvar a galera do comunismo, porque senão todo mundo ia estar virando, nós íamos estar igual a Venezuela. Aliás, na Venezuela hoje em dia fala, vai nessa que nós vamos virar um Brasil, né? Exato. Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. Tá desse jeito, cara. O mundo capota, né? Ô Lu, eu acho que são duas coisas, cara. Do fundo do meu coração, eu não acredito que as pessoas gostam dele. Nem o gado, cara. De verdade. Eu não acredito que o gado gosta desse cara. De verdade. Eu não acho que as pessoas têm uma simpatia por ele. Eu acho que as pessoas têm antipatia pelo inimigo que foi criado. Por esse comunismo, por esse Lula corrupto, por isso, sabe? Acho que as pessoas têm mais antipatia disso do que simpatia pelo Bolsonaro. Olha, eu falei o nome, desculpa. Não fala esse nome aqui na minha casa. Ô Glauco, mas você não acha que tem muita gente, principalmente na região aqui, para situar, para quem não é daqui, interior de São Paulo, que é uma região complicadinha, que tem uma galera complicadinha, você não acha que tem muita gente que pensa como ele ainda? Vamos colocar aí 20 a 30% da população que se identifica ainda com isso? Tem sim. Mas é isso que eu estou dizendo, Boi. Se identifica. Por exemplo, ele não fez uma campanha para as pessoas gostarem dele, para as pessoas gostarem do projeto dele, sabe? Ele não fez uma campanha que propôs... O que ele propôs? Arma. Ele fez uma campanha contra alguém. Ele não fez uma campanha a favor dele. Ele fez uma campanha contra alguém. Exatamente. O primeiro objeto dele era o ataque, era a desqualificação. Acontece que disso se desdobra, indiretamente, as pessoas migram por aquilo que é diametralmente oposto ao objeto que eu estou atacando. E o que é diametralmente oposto ao projeto que a gente tinha de nação? Essa barbaridade que a gente está vivendo, de morrer quase 2.000 pessoas por dia, sabe? E ainda assim, e o trabalho foi tão bem feito deles, que até hoje a gente fala assim, e o Lula? Né? Gente, eu não estou falando do Lula, quer dizer, agora eu vou falar do Lula demais da conta, mas pouco antes do Lula ser solto, ainda tinha isso, gente, da pessoa falar, e o Lula, sabe? Então, é como você disse, e tem um outro dado que tem que ser colocado aí, para os passadores de pano, que é o seguinte, é essa pseudo-honestidade dele aí, gente. A história é teimosa, não sou eu que estou dizendo, é ela que vai dizer. Mas se no dia de amanhã esse cara ele for condenado por crime contra a humanidade, não vai me surpreender, cara. Não vai me surpreender, porque o que ele fez no nosso país e o que ele ainda está fazendo é comparado aos piores genocidas da história, da história da humanidade. A gente está falando de 300 mil mortos no país, cara. Sabe? Sei lá, Uganda, Luanda lá teve 500 mil, foi um crime, assim, é um genocídio, é um crime contra a humanidade isso. E se as coisas continuarem como estão, a gente vai chegar lá, nos 400 mil, 450 mil, porque a gente não sabe como que essa curva vai se comportar daqui para frente. Cada dia é uma escalada vertiginosa que a gente vê nos gráficos que mostram na TV, sabe? Então, e outra, também não me surpreenderia no dia de amanhã a justiça
investigar e descobrir que esse cara, ele é o mafioso brasileiro, sabe? Um grande miliciano envolvido com... assim, existe convicção, não tem prova, mas tem convicção, não tem? Que esse cara está envolvido dos pés à cabeça com o crime organizado do Rio de Janeiro. Existe muita convicção. Eu tenho uma convicção, que é claro que a gente não pode acusar, até estava conversando com o Lu hoje um pouco antes, que é o seguinte, o cara tá baixando um monte de decreto aí para aumentar a quantidade de armas que uma pessoa pode ter em casa. Alguns anos, 1 ou 2 anos atrás, ele fez um vídeo mostrando um lançamento de um revólver da Taurus. Parecia um garoto propaganda, sabe? Parecia que eu estava assistindo o Shoptime da Taurus. É claro que eu não tenho nenhum indício para afirmar que a Taurus tenha dado algum favorecimento para ele. Mas eu posso duvidar de que isso seja alguma coisa apenas ideológica, de quem é a favor das armas. Para mim, pode ter angu, caroço nesse angu aí. Porque imagine você... Porque eu não acho que um brasileiro médio tenha condições de comprar uma arma nova, porque, levando em consideração o preço do arroz, como que um cara vai comprar uma arma que é caríssima? E, de repente, ele aumenta o número de armas que as pessoas podem ter. Isso, no geral, levando para um país com mais de 200 milhões de habitantes, isso aumenta o faturamento da Taurus e de outras fabricantes num número gigantesco de milhares e milhões de dólares. E será que ele faz isso só porque ele gosta de armas? Ô Boi, e sem dizer o seguinte, né? Ela não lucra só com a venda das armas. Ela lucra com a valorização das ações, cara. Exatamente. É disso que a gente tá... Aquele cara que fala, vai vender arma porque vai ganhar dinheiro vendendo arma. Não, cara, isso é só a pontinha do que a gente tá falando, cara. A realidade é muito mais dura e estão envolvidos muito mais grana, né? Você vê lá, poxa, se a gente pegar aí, por exemplo, acho que essa semana saiu uma notícia super legal aí do Elon Musk, não sei se foi ele, né? Que teve a fortuna, ganhou muito dinheiro num dia só, não sei quantos bilhões, cara. Eu não sei nem quanto que é isso. Se colocar 1 bilhão de árvores uma do lado da outra, eu não sei até onde eu vou chegar, se você for contando elas aí, né? Mas como que ele fez isso? Vendeu muito carro? Vendeu muito Tesla? Não, cara. Foi a valorização das ações da empresa. Então, bicho, quem garante que esse cara não é acionista? Sei lá, cara. A gente não sabe. É isso que eu estou dizendo. Eu não me surpreenderia se futuramente a justiça... E eu acredito na justiça até uma hora. Eu não me surpreenderia se a justiça, no dia de amanhã, descobrisse que esse cara está envolvido dos pés à cabeça com essa turma da pesada aí, cara. Agora mesmo, com essa notícia da desvalorização das ações na Petrobras, quando ele deu uma indicação de que poderia mexer na direção da Petrobras, tem um monte de coisa ali que ficou estranho, porque teve um monte de gente que lucrou com a queda das ações, né? Teve uma movimentação que a pessoa lucrou 19 milhões de reais, cara. Estranho, tudo estranho, né? Uma movimentação, que é justamente a que está sendo investigada, né? Que é a galera que tem ligação com o Paulo Guedes, né? Para mim isso está muito claro, velho, o que está rolando. Para mim é nítido como água, é cristalino como água. Mas sabe o que me deixa enfurecido com esse decreto, bicho? Eu acho que isso para mim é a legalização da milícia. 6 armas por cidadão, velho. 6 armas. Cara, você imagina um cidadão de bem, leitor da Bíblia, frequentador da igreja, ter 6 armas dentro de casa, cara? Você deixaria teu filho brincar lá na casa desse... Lu, você conhece alguém que tem 6 armas dentro da casa? Não, mas é por isso que eu digo que é legalização da milícia. Eu não conheço e não quero conhecer.
Cara, eu acho que eu não conheço ninguém. Não, conheço alguns que tem uma arma dentro de casa. 2 eu com certeza não conheço ninguém. E também não quero conhecer. Então, você imagina uma pessoa, qual a necessidade de uma pessoa ter 6 armas dentro de casa? Vamos lá. Vamos pensar lucidamente. A pessoa pratica esporte. Não, também não dá. Mas vamos lá, vamos continuar pensando. Vamos lá. 6 armas. Eu sou um esportista. Beleza. Eu sou um caçador profissional. Nem sei se existe isso, pô. Mas é no meio dessa turma aí, né? Da caça, dos atiradores do esporte e tal. Aí vamos pensar lá. Quem que pode ter arma dentro de casa também? Sei lá, um pai de família que tem um trabalho na segurança pública, de alguma forma, pode manter uma arma dentro de casa. Beleza, vamos pensar mais. Um colecionador pode ter 6 armas dentro de casa. Quem mais que pode ter uma arma dentro de casa? Cara, quem vende arma? Quem vende arma pode ter arma dentro de casa. Um miliciano tem 6 armas dentro de casa? Tem 6 armas dentro de casa. Eu lembro, cara, que na simplicidade das palavras da minha mãe, ela falava assim, quem tem arma ou é polícia, ou é bandido, ou os dois. Ótima essa. Perfeito. Exatamente. Não tem, cara. Ou você é polícia, ou você é bandido, ou você é os dois. Né? Então, bicho, para mim também é cristalino, Lu. É cristalino. Mas eu acho que ainda essa passação de pano se dá por conta de toda essa formação, essa deformação política que foi feita por conta do gabinete do ódio, sabe? Por conta de fake news, por conta de... Isso... O WhatsApp forma opinião muito rápido, principalmente de quem não tem acesso a outras mídias, né? Existe um fenômeno muito louco, porque o gado só lê mídia de gado. Eles não leem outra mídia. Não leem. Eles não se interessam, eles não vão procurar outra coisa, eles não vão ler. Para eles basta uma mensagem de WhatsApp. Pronto, tá aí. Mas qual que é a verdade disso? Tá aqui, ó, no WhatsApp. Sabe? Então, não, poxa... Ainda mais se a mensagem concordar com o que você pensa, não precisa de mais nada, né? Não precisa de uma opinião contrária. Até porque o ideal é que a pessoa leia uma mídia de direita, uma de esquerda e forme a sua própria opinião. Mas pro gado, o Estadão é de esquerda. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Sabe? Então, eles não têm acesso a outras mídias, sabe? Eles só têm acesso às mídias bolsonaristas. E para eles basta, tá bom, já tá bom demais. Eu conversando com a minha tia, minha tia é idosa, né? Eu liguei para ela no dia do aniversário dela, para felicitá-la. Oi, tia, tudo bem? Meus parabéns, não sei o quê, tarará. Logo foi aí quando a vacina estava começando a chegar, quando a gente estava... que estava fresca essa notícia da vacina, né? Aí eu falei, pô, tia, olha aí, ó. A vacina tá chegando aí, agora é só vacinar, a senhora pode ficar tranquila, não sei o quê. Ela falou, não, filho, eu não vou vacinar, não. Eu falei, mas por que, tia, que a senhora não vai vacinar? Ela falou assim, porque essa vacina é para matar velho. Ela falou desse jeito, né? Na simplicidade dela... Um monte de gente. Na simplicidade dela, ela falou desse jeito para mim. Ela falou, não, filho, porque isso é para matar velho. É eu ir lá e morrer, certeza. Teve o não sei quem lá que foi lá tomar vacina, meia hora depois estava morto. Eu falei, acho, tia, é verdade? Não vou entrar numa com a minha tia, né, mano? Falei, é verdade, tia, mas onde que a senhora ouviu isso? Aí falou, a cabeleireira de não sei quem, que é a patroa da casa que ela trabalha, né? A cabeleireira da fulana falou que lá no salão dela foi uma pessoa cortar cabelo lá e que morreu, que até conhecia, que não sei quem, tarará, tarará. Eu falei, tia, não é bem assim, tia. O pessoal usa o que a gente está passando, as nossas dificuldades, isso que eu fico mais puto, cara. Usa as dificuldades que a gente está passando contra a gente mesmo, sabe? E eles usam isso para obter algum capital político. Eu não falei desse jeito para minha tia. Mas, tia, faz isso porque quer ganhar a eleição, quer não sei o quê, não vou tomar. E falou que não ia tomar de jeito nenhum, cara. Porque a cabeleireira da patroa falou que alguém, em algum lugar, tomou essa vacina e meia hora depois estava morto. Ô Glauco, eu queria aproveitar o caso da cabeleireira aí pelo seguinte, eu acho que a gente tem ainda
um certo problema quando o assunto é liberdade de expressão. E às vezes eu acho que tem gente que abusa disso. Porque liberdade de expressão, eu sou completamente a favor, isso é indiscutível. A liberdade de expressão, na minha opinião, é indiscutível. Mas você pega uma pessoa como a Ana Paula do vôlei, né? Que é uma pessoa que ela é completamente esclarecida, né? Ela não é a cabeleireira, ela não é essa pessoa aí. E ela solta fake news justamente sobre isso. Falando que a vacina dos Estados Unidos deu reações adversas em 500 mil pessoas, não me lembro o número exatamente, não sei quantas morreram e tal. Todas essas informações não são reais, nenhuma informação dessas é real. E uma pessoa desse tamanho, porque é uma pessoa que jogou na seleção brasileira, né? Ela tem um alcance gigantesco. Ela não está restrita a um WhatsApp de família ou de amigos. Ela Exato. vai alcançar o país todo e às vezes até gente fora do Brasil. Então, tem muita gente abusando disso, da liberdade de expressão, para divulgar esse tipo de informação que é completamente nociva, né? Então, eu queria saber um pouco também o que você pensa disso. Porque quando está restrito a um grupo pequeno, é ruim, é péssimo. A tua tia é uma vítima disso. E quando uma pessoa de um tamanho desse vem e no canal dela solta uma informação mentirosa dessa? O Boi, começar por isso aí que você disse, cara. Acho que ninguém sem consciência, bem intencionado, seria contra a liberdade, né? Afinal de contas, a gente vive num país democrático, enfim, que é garantida as nossas liberdades. E a liberdade de expressão é uma delas. Só que, o que acontece? Peraí, só um segundo. Eu também acho que a liberdade de expressão, quando se trata, quando a gente envolve a coletividade, o bem-estar comum, existem limites para a liberdade de expressão. E por mais contraditório que possa parecer, quando esse limite surge, quando eu atinjo a liberdade do outro, percebe? Então a gente tem responsabilidades, né? Não dá, gente, não dá. Não dá para um... Aquilo que eu disse, você pode ser a pior pessoa dentro da sua casa com você mesmo, ensimesmado, sabe? Se você mora sozinho, se você tem a liberdade de ser quem você quiser, desde que você não seja uma pessoa pública que tem atribuições como um presidente da República, sabe? Ou como um atleta. Um atleta não pode sair falando o que ele quiser. Existe responsabilidades dentro do próprio discurso que eu posso cometer um crime, achando que eu tô achando que eu tô exercendo minha liberdade de expressão, né? Visto todas as fake news que a gente tá vendo aí, gente, né? A gente está falando de propagação de pandemia, né? Uma fala sua pode deixar de ser uma liberdade de expressão e se tornar um crime. Isso é tipificado dentro do Código Penal e como se diz, chancelado pela nossa Constituição, sabe? Então, a liberdade de expressão, ela é absoluta? Ela não é absoluta, a liberdade de expressão. Seja lá no salão que minha tia trabalha, seja no Congresso Nacional, sabe? Ela não é um direito absoluto, a liberdade de expressão. Ela tem responsabilidades. E dependendo dependendo de onde você está dentro da nossa nação, aí eu digo em referência ao que você é, no sentido de uma figura pública, ou um atleta, ou um grande youtuber, formador de opinião, ou um apresentador de TV, ou você tem responsabilidades diante do seu discurso, né? E, sobretudo, por conta disso que você disse, da visibilidade que as suas palavras têm. Então, essas pessoas que ocupam esses espaços, elas têm que pensar duas vezes antes de falar qualquer bobagem, né? E parece que essa turma aí, eles falam antes de pensar.
né? Quando deveriam pensar antes de falar. Eu acho que eles pensam antes de falar. Correm o risco, exatamente, de cometer crime, cara. De cometer crime. Mas eu acho que o grande problema, Glauco, é esse, é que eles sabem que eles estão cometendo crime e eles não são penalizados. Fora o caso do Daniel Silveira agora, que justissimamente foi preso, porque, porra, você não ameaça bater em juiz do STF, não é assim que a vida funciona. Tá bom, você tem imunidade parlamentar, você acha que você pode falar tudo até a página 2, né, meu irmão? A partir do momento que você quer partir para agressão física ou quer pegar arma, ameaças e tudo mais... Ameaça é crime. Ameaça é crime. Você não pode ameaçar alguém. Exatamente. Sob o propósito de que você está exercendo a sua liberdade de expressão. Eu não posso ameaçar alguém. Ô Glauco, mas eu me recordo de tantas fake news que nós passamos durante todo esse período. Eu acredito muito disso. Obviamente a eleição do Bolsonaro foi em cima de fake news, só que ele tem um desenrolar tudo, ele tem todo um desenrolar. Tudo que fizeram com Lula, todas as mentiras que aprontaram com Lula, todas as coisas que falaram dele, a morte da Marisa, cara, isso pra mim a morte da Marisa, ela é basicamente não, mas a fake news tem uma grande parcela em cima de tudo isso. Você imagina uma mãe ter que imaginar que qualquer dia uma polícia pode bater na tua porta, pode levar teu esposo, pode levar seus filhos. E é tão complicado, é tão desumano isso, né, cara? Ô Lu, é muito doido assim. Eu vou pegar... Peraí, só um segundo. Vou pegar o conceito do fair play, né, cara? Sabe? O conceito do fair play... Até o Thiago Leifert falou esses dias aí no Big Brother, do conceito do fair play, né? Saber jogar com a coisa, né? Você respeitar o seu adversário, né? Eu achei uma das coisas mais tristes, mais cruéis, cara, que eles fizeram, foi quando assassinaram a Marielle. Exatamente. Né? Isso foi uma das coisas mais cruéis que o Gabinete do Ódio fez. No outro dia, nos meus grupos de WhatsApp, tinha uma foto para mim parecia ser uma família comum. Um cara e uma mulher sentada no colo dele tomando cerveja. Beleza. Na legenda dessa foto, eu nem fui atrás disso para saber, porque eu sabia quem que era a Marielle, eu sabia que não era ela que estava na foto. Mas na legenda, estava escrito assim, ó, a vereadorazinha que você está defendendo está sentada no colo do traficante não sei das quantas, que na época era um Marielle Marcinho VP. Eu lembro dessa foto perfeitamente. Caramba, sabe? Então, um sujeito que se presta a disputar alguma coisa desse jeito, velho, como é que vai dar certo, bicho? Como que vai dar certo? Olha onde que os caras vão, sabe? Então, e a galera embarca. Como eu disse, a pessoa que não tem acesso a uma outra mídia, que não tem acesso a outra mídia, ela embarca. Isso somado a essa deformação que eles tiveram ao longo do tempo, são alvos fáceis, assim, né, cara? E eu tô falando o seguinte, isso não é agora que tá acontecendo. Exato, né? mas é o que eu falo, Glauqueira. Enquanto não houver punição severa contra isso, porque hoje existe uma suposta lei que é contrária às fake news. Poxa, você precisa punir isso, cara. Isso foi determinante para o país estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Eu lembro da eleição de vídeo da Carla Zambelli passando em frente à loja da Van, falando que ela era filha da Dilma. Porra, exato. Mano. Isso faz o quê? Faz 3 anos. Ninguém vai punir uma filha da puta dessa, cara. É isso que eu fico pistola, cara. Eu lembro. Essa é a época que o Lulinha era dono da Van, não era? Não, da filha da Dilma. O Lulinha sempre foi dono da JBS. O Lulinha da JBS. E o Jato Dourado. O Lulinha da JBS. Jato não, Ferrari de Ouro. Ferrari de Ouro. Tá certo. Bicho, mas sabe o que eu penso, cara? Uma coisa também me tem tirado um pouquinho o sono é a maneira como a gente... a maneira como inverter isso, né, cara? A maneira como a gente lidar com as pessoas.
por alguns poucos anos, por exemplo, eu fiz universidade pública, coisa que eu nunca achei que na minha vida eu fosse fazer, sabe? Eu consegui comprar meu carro, eu conheço pessoas que compraram suas casas, conheço pessoas, e meu círculo de amizade não tem nenhum milionário, não tem nenhuma pessoa rica, mas conheço... Meus amigos foram viajar de avião. Cara, esse negócio de viajar de avião é muito simbólico, sabe? Pra nós, nossa, é demais, cara. Demais, cara, porque quando, sabe, não existe isso. Então, gente, eu tô falando sinceramente, assim, do fundo do meu coração, cara. A gente chegou a experimentar isso, cara. De falar, poxa vida, cara, é possível. Um outro mundo é possível. Sabe? Demora, cara. É danoso, é uma peleja lascada, mas é possível. Sabe? E de que maneira defender esse projeto hoje, cara? Porque as pessoas, elas não escutam, elas estão completamente, sei lá, cara, surtadas nessa coisa de antipetismo, de anticomunismo. A pessoa nem sabe o que significa, sabe? Nem sabe o que tá... enfim, é duro isso, cara. E era uma discussão que a gente tinha na própria academia de ciências sociais. De que maneira que a gente democratiza isso? De que maneira que a gente... Como apaixonar de novo, cara? Sabe? Aí eu deixo uma provocação para vocês aí. Não quero inverter o jogo aqui, não quero ser... Mas eu acho que é um dado para a gente pensar também, viu, gente? Ô Glauco, é o seguinte... A gente se envolve nesses assuntos e aí a gente entra nesse campo de falar do que está acontecendo no país e é tão duro e a gente às vezes acaba se excedendo. Não estou falando aqui agora que a gente está tendo uma conversa muito tranquila, mas quando você está conversando, às vezes você vai ficando... às vezes você perde até a estribeira, né? Vamos dizer assim, porque a gente vai vendo tanto absurdo e tal. E você tem conseguido fazer isso de uma forma mais poética no teu canal, né? Você trata de vários assuntos ali, mas você também falou muito sobre a pandemia, né? E a gente queria mostrar um pouquinho desse teu trabalho aqui agora, que é muito bacana e que eu acho que o pessoal precisa conhecer, né? Tem muita gente aqui que já conhece, mas acho que a gente vai chegar num público que ainda não conhece. Então, eu ia falar para o Marcos aqui, soltar aí um vídeo que a gente selecionou, que fala um pouco sobre a pandemia, para o pessoal conhecer um pouco dessa sua forma de falar desses problemas de uma maneira mais bonita, se é que é possível, mas a cultura propicia isso, né? Solta aí, Marcos. O que dizer, meu compadre, minha comadre, desse ano que está acabando e que com certeza não vai deixar nem um pouco de saudade? Um ano que levou com ele tantas pessoas queridas e que deixou aberto nos corações que ficaram tantas feridas. Tantas famílias desinteiradas, tantos sonhos sepultados, tantos tiveram ceifado suas vidas, quantos Joãos, Josés, Marias Aparecidas, e aqueles que sofreram na solidão de um leito a dor que parte o peito por não ter por perto quem a gente ama na hora da partida. E justamente agora, nas festividades do fim do ano, que é quando celebramos junto daqueles que nós mais amamos, é que a maldita doença voltou e que o número de mortes aumentou. E isso tem sido um balde d'água fria na cabeça do mundo inteiro. Mas não se esqueça, se você atravessou esse espinheiro e chegou até aqui, parceiro, agradeça e não esmoreça. Uma vez disse um sábio profeta que bendito seja aquele que inventou o fim e o início das eras. Com todo respeito, o que eu quero chamar a atenção é que o que está acabando é o ano, o vírus não. Infelizmente, a verdade nua e crua é que o ano se acaba, mas a doença continua. Por isso não esmoreça. E não importa o que aconteça, como diz o sábio poeta preto do meu tempo, na guarda, guerreiro. Levanta a cabeça. Esse ano que está acabando e que vai deixar tantas tristes lembranças, também é o ano que marca o recomeço de nossas andanças, porque ele ensinou direitinho uma importante sabença de como lidar com essa maldita doença. Daqui para frente agora, cada um que coloque a mão nas suas próprias consciências,
Tá faltando tão pouco, ora. O povo já está sendo vacinado no mundo inteiro. E apesar da incompetência dos nossos timoneiros, o nosso barco não encalha mais nessa espraiada, porque mais hora, menos hora, a população tudo vai ter que estar vacinada. É por isso, camarada, agora fique na sua casa. E não se esqueça que meus versos sejam um mantra e que ecoe na sua cabeça. Não esmoreça. Para que não seja em vão o recomeço de nossa andança, porque o ano que está chegando certamente vai ter que ser o ano da esperança. Glauco, é muito legal esse trabalho, mas assim, cara, é uma coisa, a gente conhece muito o trabalho de ator, né, e produtor e tal. Como que você chegou nessa ideia? É você que escreve, os textos é muito essa forma poética. Como que surgiu esse trabalho? Fala pra gente aí um pouco. Bom, Boi, esse trabalho ele surgiu um pouquinho antes das quarentenas aí, dos distanciamentos sociais, né? Acho que o primeiro texto que eu escrevi foi em meados de março do ano passado, mais ou menos nessa mesma época. Eu sou pisciano, faço aniversário no dia 17 de março. Então, mais ou menos na mesma época que a gente está gravando aqui, foi que eu comecei a escrever. E eu, Boizão, eu nunca tinha escrito nada na minha vida, assim, né? Aliás, eu tinha escrito um desses poemas aí. O primeiro que eu escrevi se chama O Começo do Mundo. E na época que eu escrevi ele, ainda não tinha pandemia, não tinha nada disso, né? Eu escrevi ele como prólogo de um trabalho que eu tenho de contação de história, né, em que a gente montou um texto do subcomandante Marcos, que se chama A História das Cores, para as crianças, que a gente discute a legitimidade das diferenças das cores, dos pensamentos, das cores das peles, dos olhos, de tudo, né? Então, para esse trabalho, eu falei, poxa vida, tá faltando um prólogo aí, né? Eu queria mostrar ao mundo como é que ele era antes de ser colorido. E foi assim, cara, eu comecei a escrever esse texto, eu nunca estudei poesia na minha vida, nunca tinha escrito nada, mas eu tive a sorte, e aí eu digo que é sorte mesmo, assim, é privilégio. Meu pai era um grande contador de história, né? E meus tios eram grandes contadores de história também. Eu tenho tio que foi radialista, que fazia programa de rádio e tinha personagens, que era o Preto Velho da Fazenda. Ainda um beijo para o meu tio, para o J. Silva. E o pessoal ouvia isso no rádio e achava que era, de fato, um Preto Velho da Fazenda. Então eu tenho outro tio, que é o tio João. Um beijo para o meu tio Joãozinho, que quando a gente era criança colocava a gente sentado assim e contava causa, contava história. Então o que eu fiz, cara? Eu ia pensando na minha cabeça, ia falando e fui usando o jeito que eu gosto de ouvir, o jeito que eu gosto de falar. São rimas simples, sabe? Não existe métrica, não tem uma métrica. Eu vou fazendo pela musicalidade e vou rimando. E assim, cara, e assim foram surgindo os textos. Depois desse primeiro o Começo do Mundo que eu fiz um texto que foi bastante visualizado, bastante compartilhado. Foi o primeiro texto que entrou em um grande festival nacional, que foi O Começo do Fim do Mundo. Nesse texto que eu começo a introduzir as questões da pandemia. E foi desse jeito, cara. Depois que esse primeiro texto entrou nesse festival, me deu gás para continuar escrevendo. Aí eu ficava antenado, as coisas iam acontecendo, a vontade vinha de escrever, eu ia escrevendo, e escrevo até hoje desse mesmo jeito, Boi. Do primeiro texto até o último, a técnica que eu uso é minha bagagem de vida, minhas lembranças. Eu não sou daquele jeito na vida toda. Às vezes o pessoal pergunta, nossa, mas você é daquele... Não sou daquele, aquele é um personagem. Aquele é o Glauco, é o Glauco. Só que é um Glauco que não é todo o Glauco, é um pedacinho do Glauco aquilo só. Mas é um homônimo só. Existe... Aquele contador de histórias, entendeu? Então esse projeto surgiu assim, cara. O canal surgiu desse jeito, eu não tinha vontade nem pretensão nenhuma de fazer um canal no YouTube, eu nem sabia como é que fazia isso. Tive que fazer por conta do festival.
né? O festival falou, você tem que ter um lugar para abrigar o seu vídeo, para publicar o seu vídeo, né? Para a gente poder ir lá e acessar. E obrigatoriamente eles falavam que tinha que ser o YouTube. Eu falei, poxa vida, rapaz, vou ter que dar minhas caras. E até hoje eu fico meio assim porque, assim, até hoje, pô, vocês me conhecem como ator, né? Aí você atuar um texto que não é seu é uma coisa. Agora, você atuar um texto que é seu, aí é uma coisa completamente diferente, né? E eu falei, cara, não sei se eu vou fazer isso não. Eu falei, quer saber, vou mandar um texto só. Mandei um. Aí eu mandei um, aí esse entrou. Aí de lá para cá, nesse mesmo festival, acho que foi o Festival Up, né? Um festival de multilinguagem que movimentou o Brasil inteiro aí, patrocinado pela Vale. Aí, depois do primeiro, entraram mais 7. Então, Lei Rouanet. Certeza que tem Lei Rouanet no meio. Tem né? Lei Rouanet, com certeza aí. É assim, indiscutível, indiscutível. Mas, então, Glauco, foi... quando na hora de criar, tem uma preocupação política ou não? Surge naturalmente? Uma preocupação política? Porque você trata de temas que são temas, por exemplo, Claro. Nesse que a gente apresentou, que fala um pouco sobre a pandemia. Por exemplo, esse esse que eu falei do começo do fim do mundo, o começo do mundo, ele surgiu para fazer prólogo de uma contação de história. Mas de lá para cá eu queria retratar o que a gente estava vivendo, né, Boi? Retratar o quê? Eu queria compartilhar, um artista que está preso dentro de casa e que tem que sobreviver, que tem que fazer as coisas. E olhando para a história, não tinha como não pautar algumas questões, sendo quem eu sou, a vida que eu tive, as coisas que eu fiz na minha vida. Então não tinha como não pautar a questão da política brasileira. Mas assim, não era uma exigência minha, né? Não vou me exigir a falar de política e das contradições políticas que a gente está vivendo. Mas naturalmente, naturalmente não, né? Quase que inevitavelmente a política ela dá o tom. Não tem como, não tem jeito. É um absurdo muito grande que a gente está vivendo, cara. Qualquer um que for criar alguma coisa hoje não tem como, só se for muito alienado mesmo, porque a gente está vivendo um tempo muito sombrio da nossa história, sabe? E isso somado à pandemia, a esse tanto de gente que está morrendo, cara, a esse tanto de gente, muito, muito, muito foda, muito foda. Tem um texto, assim, que eu falo isso, que ele envelheceu de uma maneira muito trágica, que se chama A Conta, que está lá no meu canal, lá no Prosa e Pé no Chão. Que eu fiz esse texto, eu fiz em prantos, assim, porque foi uma semana muito dura, cara. Foi a semana que a gente completou 80 mil mortos, e hoje a gente está com quase 200 mil a mais, né? Estamos batendo os 280 mil mortos aí. Então, para escrever esse texto, cara, eu falei, cara, não tem como não falar dessas coisas, não tem como. Foi aquela época que o Flávio Migliaccio tragicamente tirou a própria vida, que a gente perdeu o Moraes Moreira, que a gente perdeu o Garcia Rosa, que a gente perdeu, quem mais? O próprio Aldir Blanc, sabe? Foi nesses 15 dias aí, cara. Então, ali eu tive a total consciência de que não tinha como não pautar as questões políticas que a gente estava vivendo. E sem forçar a barra, naturalmente a coisa vai aparecer, porque é trágico, a nossa história é muito trágica nesse sentido. Ô Glauco, só para pegar um gancho do que você falou do Flávio Migliaccio aí, e essa semana, se eu não me engano ontem, né, o nosso querido presidente leu uma carta de uma pessoa que se suicidou, né? E o filho dele cara, chegou a postar uma foto do corpo e tal, e a gente sabe que isso é crime, né? Não é permitido pela lei que se divulgue esse tipo de coisa. E aí, eu vi uma entrevista sua, uma matéria sobre quando vocês estavam fazendo o Alto de Natal, que você fala que o Alto de Natal é sobre o amor que é uma característica que existe em todas as pessoas. Isso é uma entrevista isso é uma resposta que você deu há alguns anos já, não é de agora. Eu só queria te perguntar o seguinte: depois
dessa época da entrevista para cá, que você vê o que está acontecendo no Brasil, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o amor é uma característica que está mesmo em todas as pessoas? Tá, até naquela família? Tá. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E aí a gente não tá falando do amor romântico, a gente não tá falando do amor do coraçãozinho, a gente não tá falando disso, não. Por exemplo, eu acho que essa família, ela... Ela ama chocolate e leite condensado, que eu sei. Isso eu sei. Ela ama o ânus das outras pessoas. Exatamente. Os Entendeu? fiscais de cu, né? Porra, cara, essa família, não é possível, cara, porque ô boi, eles, assim, não tem como, né, bicho? Eles se amam. Eu acho que o amor fraternal ali, o amor da família, não tem. Eu acho que o amor, ele é do ser humano, cara. Ele é do ser humano em sociedade. A gente tem um amor próprio, né, cara? A gente tem um amor platônico. O amor, ele tá em todos os lugares. Mas... o amor é um conceito tão espinhoso quando a gente fala disso, que ele absorve, ele é como se fosse uma esponja. Ele absorve tanto significado que deixa de significar alguma coisa em específico. E é esse amor que eu acho que essa família tem. É um amor não específico, é um amor que... É um amor mais restrito talvez a eles ali. Talvez a eles, talvez a... Né, porque eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que um filho olha para um pai olha para uma filha, para um filho e ama esse filho e essa filha. Eu acredito que ele ama os filhos, eu acredito que os filhos amam o pai. Eu acredito sim, cara. Acredito, é uma família. Só que, é uma família muito perigosa dirigindo um país, cara. É isso. Muito perigosa. É como diria o crioulo, não existe amor em SP, existe, né? Existe amor, né? Existe sim, boi. Eu não sei se eu sou otimista nesse sentido, ou se eu sou bobo, mas eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, que existe amor naquela família, sim. E como você disse mesmo aí, que o amor ele é uma coisa muito ampla, né? Então, existem vários tipos, né? O amor, ele pode se enquadrar em várias situações. E talvez o amor dele não seja o suficiente para ser usado para uma nação, né? Talvez não caiba aí. Talvez não sirva de exemplo nenhum para nada, né? Por uma pessoa que diga que não é coveiro e que diga e daí para o que está acontecendo, talvez o amor dele não alcance tão longe, né? Talvez ele fique mais restrito às paredes da casa dele, né? Porque os filhos dele ele ama. Até a mansão, vamos dizer, se a mansão, dependendo de quantos metros quadrados uma mansão de 6 milhões, que é um precinho até que não, a gente sabe que não seria o preço de 6 milhões. Talvez os muros da mansão o amor alcance, mas talvez ele não alcance todo o país. Né? Sim. Eu acho que rola muito amor ao poder ali, amor ao dinheiro. Mas você sabe, Glauco, você sabe, eu vejo... Amor ao ego. São pessoas extremamente egocêntricas, né, cara? Essa coisa de descontar é coisa de gente que é egocêntrica. Vamos descontar. Mas você sabe que eu vejo ele amando a filha dele? A filha dele, eu acredito que ele ame. Os filhos, eu não sei se ele ama os filhos. Mas eu acho que os filhos... O Flávio ele ama. O Flávio ele ama. Pode ser. Isso eu tenho certeza. Mas a filha ele ama. A filha dá pra perceber que ele troca carinhos com ela. E tem uma fruta que ele ama. Laranja. Ah, isso demais. Demais. Ele adora. E ele ama o Trump também. E aí eu tô falando de amor... não é correspondido. E aí eu tô falando de amor sexual mesmo. Que também é laranja. O Trump também, a cara dele é laranja. Uma vez eu vi uma comparação, bobagem, só para dar uma quebradinha nas coisas aqui, que o Trump parece uma Tupperware que você acabou de colocar um macarrão, tirou e encardiu
Encardiu é o Uma melhor. tapoeira Com molho de tomate, né? É o nosso- Encardido com molho de tomate? Nossa, é verdade, O bicho. melhor termo Não é parece? encardiu. Ô, O pão da... Oi. Não deixa eu perder a oportunidade, mudando de pato pra ganso, mas eu sei que o senhor, como um bom São Paulino, tá louco pra falar do campeonato passado, né, cara? Ah, Lu, campeonato passado, velho. Puta que pariu. Ó, no nosso primeiro podcast, que foi o piloto, que esse aqui é o 01, né? O outro a gente chama de 00. Eu tava com a camisa do Pois é, Flamengo. ó, Hoje eu tava com não a põe camisa 01, não. Não põe 0 não, que dá azar. Fala que é o primeiro. Esse é o primeiro. É verdade, sem razão. Mas eu tava com a camisa do Zé Flamengo. acabou de comprar Hoje, uma casa de 6 milhões, rapaz. Azar onde? Em respeito a você, eu não tô usando camisa do Flamengo. Cara, mas vocês sabem que esse ano aí não vai ter pra ninguém, né? Porque temos um argentino Um argentino. na Ó, boleta da nossa carroça. não, Malandro. mas deixa eu dar minha opinião do ano passado. Eu acho que o Diniz é um técnico que ele vai criar muita experiência e vai ganhar muito respeito dos jogadores. Para mim isso é fato, porque ele entende de futebol, ele consegue passar, só que falta respeito. Eu acho que naquela briga dele do Tietê no jogo contra o Bragantino, Ali acabou. bicho, Ali ali acabou. acabou o campeonato. Ó, e depois também que a gente perdeu pro Grêmio, vocês lembram? Lembro, perderam em casa. Perdemos em casa pro Grêmio. Foi na Copa do Brasil? Essa derrota? Não, acho que foi brasileiro, né? Foi brasileiro? Foi brasileiro, é. É. A gente perdeu pro Grêmio, cara. Dali foi uma queda vertiginosa ali, cara. Aí se somou uma série de coisas, assim. Eu acho que o fator, tem gente que fala que rolou um boicote aí, né, do elenco, mas, bicho, que jogador que quer se boicotar, cara, jogando no São Paulo, você não quer que o São Paulo ganhe? Pô, você tá 7 pontos na frente do segundo colocado, você vai boicotar quem, filho? Você tá louco? Ganha esse campeonato, porra. Eu acho que faltou alicerce emocional ali, Lu. Confiança na hora H, né, velho? Exato, como você disse, cara. Poxa vida. Aí a gente volta mais uma vez naquela coisa lá da liberdade de expressão. Você é um técnico de futebol, dos principais times, do maior time do Brasil, que já existiu, que existe, que ainda vai existir, que é o São Paulo. E o que acontece? Lógico, naquele jogo ali, o mundo inteiro estava assistindo, quiçá planetas fora da nossa galáxia. Exatamente, foi o que eu pensei. Então, Exatamente isso. Então, Tinha outros países Eu para acho, fora do eu Brasil assistindo. Eu acho que ali ele tinha que ter segurado um pouquinho a onda dele. Você quer esculachar o cara? Primeiro assim, né? Ninguém deve ser esculachado assim, por conta, né, a gente não tá falando, a gente tá falando de um jogador de futebol, numa partida de futebol, lógico, é o trabalho dele, é isso, aquilo, mas eu acho que, né, um esculacho dentro desse universo aí não é desse jeito, né? E ele pegou pesado nas palavras. Para quem é familiarizado aí com o vocabulário futebolístico aí, sabe que perninha é uma coisa que, porra, você chamar um jogador profissional de perninha, você vai ofender ele de verdade, cara. E de ingrato, mano. Ele chamou o Pochettino de ingrato. E o Diniz... Eu acho que eles deveriam... Aí a gente falando lá na liberdade de expressão e nos excessos, né? Como que... eu achei que foi um baita excesso ali e a gente colheu, cara. Se desdobrou numa queda de produtividade do time ali que deixou qualquer São Paulino que, eu cheguei, nos últimos jogos do campeonato, você não tinha tesão. Não, o São Paulo voltou ao normal. Foi isso que aconteceu. Tá? O São Paulo voltou ao normal depois daquilo. São Paulo não estava dentro da normalidade. Voltou normal é topo. Normal é todo mundo. Flamenguista falando é complicado. Eu sou um cara que posso falar que meu time é o único time do país que tem o título do quarto centenário da cidade de São Paulo. Não existe outro time que tem esse título. Não é para qualquer um. Então eu posso me gambar. Não é Mundial de 51.
Não é garrafa de Pirassununga. Não é nada disso. É o 4º centenário da cidade de São Paulo. É só o Corinthians que Aqui tem mano. 4 pessoas e nenhuma torce por time repetido. Cada uma torce para um time. Agora eu queria falar o seguinte, o Diniz é um cara que tem até posições políticas admiráveis até. Sim, é um cara que sim. fala bem, é um cara, sabe, esclarecido. Eu acho que é por causa de ele ser quem ele é e por ter esse nível que ele tem de diálogo e até, como que eu posso dizer, é um cara esclarecido e tal, perto do que a gente vê no futebol brasileiro. Sim. Isso virou meio que uma mancha nessa discussão dele com o Tietê. Cara, porque a gente tem a gente tem no nosso imaginário simbólico aquele técnico, como é que eu vou dizer assim, brucutu, né, cara? É, exatamente. Aquele sujeito endurecido, né, meu? Brucutuzão, assim. E de fato, bicho, como você mesmo disse, ouvindo ele falando, parece que aquelas palavras não estavam saindo da boca dele, né, cara? Não, como diz, não orna, né, boi? Não orna, não A orna. figura dele, assim. Não orna. Eu, pelo menos, pensava dessa forma, não sei também, que não sou um grande... eu não acompanho a carreira do Diniz, assim, não tenho um conhecimento da carreira do Diniz, assim. Mas, meu, aquilo que o Lu falou, cara, para mim existe um ponto que marca essa trajetória desastrosa do São Paulo no fim do campeonato, que foi essa coisa do Tietê, e para mim começou lá no Grêmio, quando a gente perde do Grêmio, deu uma balançadona, e depois veio essa coisa do Tietê aí, para poder tampar como é que diz, né? Tampar o caixão e pregar o caixão. O pessoal fala, foi vergonhoso? Cara, eu não achei que foi vergonhoso. Mas foi triste de ver, cara. Foi triste de ver o time de São Paulo, e eu falo não só como São Paulino, mas como alguém que gosta de assistir jogo de futebol. Foi triste ver a situação daquele elenco nos jogos. Foi triste de ver. Porque eles se arrastavam, e a gente está falando de atletas profissionais, né, cara? E eles não se arrastavam por conta de uma exaustão física ou de um mau preparo físico, muito pelo contrário. Né? A gente está falando de desmotivação mesmo, de não acreditar no projeto. Os jogadores do São Paulo não estavam acreditando no projeto do Diniz no fim do... Ou não estavam acreditando, ou não queriam nem saber mais. Porque eu acho que essa coisa... Você acha que os companheiros não tomam as dores do Tietê, por exemplo? Lógico. Ah, sim. Eles Sabe, são mais porra? próximos do Tietê do que do treinador. Do que do técnico, né? Poxa vida. Então, meu, é desmotivação, cara. É aquele cara que você admira que declara apoio no desgoverno. Você fala, puta que pariu. Isso aconteceu comigo com alguns artistas. Tem artistas que eu sou apaixonado, sabe? Músicos e tal. Não vou falar aqui porque eu sou apaixonado mesmo, assim, pelo trabalho da pessoa. Mas que descaradamente levantando bandeira, cara. Sabe? Aí essa decepção, como é que eu vou falar assim, esse broxismo, broxa, né, cara? Então eu acho que o elenco do São Paulo broxou. Eles se decepcionaram com o Diniz. Eu achei que ele foi muito cuzão ali com o Tietê, né? Assim, a gente saiu completamente do assunto para falar de futebol e às vezes as pessoas reduzem o futebol a apenas um jogo, uma bobagem, mas o futebol está presente em vários momentos importantes políticos do Brasil. Se você vai pegar o futebol na ditadura, se você vai pegar o futebol na volta da democracia, o futebol está sempre ali. O futebol está sempre, né? Você pega, por exemplo, o Luciano, que é corintiano, você tem o exemplo da democracia corintiana. Você tem o exemplo da seleção de 70, que parece que flertava bastante com o governo militar. Então, o futebol, ele, culturalmente, ele faz parte da história do Brasil. Isso não tem como dissociar, né? E algumas pessoas acham que o futebol... Assim, gostar ou não do futebol, acho que todo mundo tem direito de gostar ou não do futebol. Mas não dá para dizer que o futebol não tem um papel importante na história do país, né? Tem. E a expressão cultural, Boi. O futebol, ele vai para além do esporte, né, cara? Quando a gente fala, por exemplo, vocês citou um puto exemplo aí, cara. E eu tiro meu chapéu de verdade, assim, cara, como bom São Paulino que sou, com todo respeito, eu tiro meu chapéu pro Corinthians, cara.
sabe? Eu tiro meu chapéu pro Casão. O Casão faz um puta papel dentro desse programa que a gente tem na hora do almoço aí na Globo. Ele faz um baita contraponto, cara. Você vê um atleta que foi um atleta profissional, um atleta que ele foi um dos centros ativadores de todo esse movimento também, né, com mais Sócrates, toda essa rapaziada aí da democracia corintiana, e fazendo esse ponto de resistência, né, esse contraponto de discurso ideológico dentro do programa do esporte, que todo mundo assiste isso, então eu acho isso super importante. Por exemplo, é diferente você ver um programa de esporte e ver o apresentador falar, tem que parar o campeonato, sabe? Então isso é importante, isso é uma responsabilidade de alguém que tem uma figura pública, que é uma figura pública e que pensa no outro e que sabe se posicionar, sabe onde está pisando e sabe onde quer chegar, sabe? Então, eu acho que é perder tempo, perder oportunidade, por exemplo, você não ouvir atletas, por exemplo, que tem esse tipo de posicionamento, cara. Então eu tiro meu chapéu mesmo para a torcida do Corinthians. E também é o seguinte, que nem falou lá da Ana Paula, do vôlei, de não sei o que, cada um tem o seu lado, cada um tem a sua, né? Mas uma coisa que não dá para dizer é que está descolado do momento atual que a gente está vivendo. E outra, não, tudo bem, eu concordo com você, cada um tem o teu lado, mas o Casão foi lá e pontuou, né? Porque tudo bem, ela tem a preferência política dela, mas ela não pode usar uma informação que não é verídica, né? E o Casão volta a exercer um papel de protagonista nesse caso aí. Ele vai lá e pontua, fala, não, minha amiga, não é assim que a banda toca, né? Sim. Não, você está coberto de razão. Quando eu citei o exemplo da Ana Paula lá, era só para elucidar essa possibilidade que cada um tem a sua, a sua visão, e é legítimo, né? Só que, por exemplo, a história, ela carece de coisas, sabe? Ela carece de coisas urgentes. E quando você vê um atleta falando isso, quando você vê a torcida do Corinthians se posicionando fora bolsolixo, fora isso, fora aquilo, é disso que a gente está falando, sabe? Tem lá o futebol que é uma empresa? Tem, cara. Tem o futebol que é uma empresa. Aliás, né? Peraí. Normal, toca o barco. Rapaz, vai, fala mal do capitalismo, caralho. Fica falando mal, vai. Lógico que tem, gente. E tem interesses exclusos nisso aí? Tem, lógico que tem. Mas eu também não acredito que dentro da liga profissional, da Série A, exista essa possibilidade de manipulação de resultado, como a gente vê nas séries mais baixas, assim, sabe? E então, para mim, cara, o futebol, ele é assim, ele é uma amostra, ele é uma amostragem a gente consegue olhar para ele e analisar o momento que a gente está vivendo, cara, porque se reflete nele as contradições que a gente vive também, sabe? Também, dentre um monte de coisas que pode ser o futebol também é isso, porque a gente está falando de torcida, a gente está falando de gente que se mobiliza para ver, a gente está falando de paixão, E muitas pessoas projetam no futebol as poucas vitórias que elas têm na vida, né? Aliás, às vezes é a única vitória que a pessoa tem na vida é o futebol, cara. Sabe? É o futebol, bicho. Né? Exato. É aquele momento que o time ganha, que o torcedor se sente vencedor, mesmo tendo uma vida lá toda estrambelhada, toda fodida, toda, né? O futebol faz esse papel que a arte também faz. Exatamente. Né? Por isso que os dois são faces da mesma moeda. A gente está falando da cultura, né? Assim como a arte é cultura, o futebol também é cultura, cara. Ô Glauco, agora que nós estamos caminhando para a reta final do nosso talk show, né? Nosso programa, eu não sei como é que a gente vai chamar isso, nosso podcast. Para a galera que não sabe, nós somos de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Uma das cidades que mais combateram mal a pandemia, o coronavírus durante essa pandemia.
possivelmente essa semana a gente alcance 1.200 mortes para uma cidade com 1.200, com 500 mil habitantes. É um número absurdo. Talvez seja a segunda ou terceira pior cidade no combate ao vírus. Estamos entrando, a partir de hoje, desse sábado, estamos entrando na fase roxa, que é a fase mais restritiva de controle do governo do estado. Queria que você me desse, você vê perspectiva, você acredita que a gente possa melhorar, você acha que a conscientização da população da nossa cidade especificamente vai fazer com que a gente avance de fase, ou você está tão pessimista quanto eu tô? Porque eu tô pessimista, infelizmente, cara. Eu acho que infelizmente não serviu para todo esse ano de combate, não serviu para a gente aprender. Ainda tem gente que continua brigando para reabrir comércio, continua brigando para ter a mesma vida que tinha, sabendo que não tem mais leito no hospital, sabendo que já tem gente morrendo no corredor por falta de oxigênio. Então eu queria ouvir um pouco do que você pensa disso também. Ô Lu, eu já fui mais otimista. Já fui mais otimista nesse sentido quando ainda não estava claro essa oposição do comércio com a saúde financeira, com a saúde do dinheiro e com a saúde do pedreiro, sabe? Quando essa oposição não estava muito clara ainda, né? A saúde do trabalhador e a saúde financeira, eu era mais otimista. Quando isso foi tensionado e politizado dentro do que a gente está falando, que é uma crise sanitária, aí eu perdi um pouco a perspectiva, porque eu consigo perceber, como se diz assim, não que tem que ser ou uma coisa ou outra, a gente está falando de uma coisa complexa, né? Não dá para a gente, não dá para a gente sair dessa sem sacrifícios, né? E eu tô vendo que não vamos sair, vai morrer todo mundo e a gente não vai sair dessa, sabe? Eu fico imaginando o seguinte, Lu, a gente deveria ter feito certinho as coisas, sabe? Deveria ter parado quando tivesse que parar, ter o auxílio tanto para empresário quanto para trabalhador, a gente fazer um lockdown de verdade, ficar dentro de casa de verdade. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, né? Quando começou lá a pandemia, a lockdown, vamos ficar dentro de casa, eu tô dentro de casa, velho, nunca mais saí, né? E minha esposa, a Jana, ela começou a fazer home office. Então ela ficou um ano fazendo home office. Ela voltou a trabalhar presencialmente em janeiro. Em 2 meses de trabalho ela estava contaminada. Sabe? Em 2 meses de trabalho ela está contaminada. Então eu volto a dizer, não importa o que você acha, porque isso não é achismo, isso é estratégia política para angariar capital político, né? Não endurecer as regras de isolamento para agradar comerciante, para agradar associação de comércio, entendeu? Então, eu acho que o que não foi feito, a gente está pagando caro demais e agora não dá tempo de fazer aquilo que não foi feito. Eu acho que a gente vai ter que inventar um outro plano aí, ter uma outra estratégia, vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter que morrer mais gente para a gente poder sair disso aí, cara. Mas, Glauqueira, nós acabamos de ter um exemplo de Araraquara, governado pelo Edinho Silva, que ele fez o lockdown de verdade. Durante 14 dias a cidade se trancou e caiu de ocupação de 50%, de 100% de ocupação para 63%. O cara conseguiu baixar o número de ocupação de leitos, o número de contaminados diariamente. Então, quer dizer, quando a coisa é séria, quando o lockdown é feito seriamente, eu acredito na ciência, dá resultado. Até porque é a única coisa que vai nos salvar, é a ciência, bicho. Como você disse, o achismo tende a nos levar para o buraco. E o capital e o dinheiro, muito mais, cara. Eu fico pistola com essa galera que fica falando, quem que vai pagar minhas contas? Não morre do vírus, mas morre de fome. Cara, isso é uma mesquinhez sem tamanho, cara.
Sabe quem que está falando isso, Lu? É gente rica que está falando isso. Né? É gente rica que está falando isso. Sabe? Por exemplo, gente, e é uma série de coisas. O pessoal joga essa cortina de fumaça aí, festinha proibida. Tudo bem, cara, os caras não sou a favor de festa proibida não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que deveria ter dado atenção também para o caos que acontece no transporte público trabalhador, cara. Sem dúvida. O cara da festinha, ele ainda pode optar em não ir para a festa. Sabe? Então você faz uma campanha, você endurece as leis. Mas e o trabalhador que não tem opção? Que tem que pegar um busão lotado todo dia de manhã? Sabe? Não tem como. Transporte público na nossa cidade é o maior aliado do vírus. Não tem jeito. Não tem como, gente. Não tem como. E isso é comprovadamente, sabe? É comprovado isso. O ônibus, o transporte público, ele é um grande, como é que se diz? Um grande vetor. Propagador do vírus, sabe? Você coloca 50 pessoas dentro do ônibus, então não adianta. Essas pessoas têm que parar de andar de ônibus, o trabalhador que tem que ficar dentro da casa dele, sabe? E como é que eu vou pagar minhas contas? Se vira, Brasil, se vira. Para de comprar leite condensado, caralho. Sabe, desculpa, posso falar isso? Não, e outra, ô Glauco, tem aí uma possibilidade, que é o teto dos gastos. O Brasil, a maior parte do orçamento vai para pagar a dívida, juros de dívida. Não dá para negociar com esse pessoal no momento de crise, falar, gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos segurar a onda do pagamento das dívidas, vamos liberar o orçamento do país para atender agora quem está passando dificuldade, depois a gente volta, renegocia, volta a pagar a dívida sem problema. Pô, nós vamos deixar esse povo sugar o povo brasileiro até... são os caras que não precisam de nada, são mega empresários que estão aí com dinheiro para receber do país, que muitos deles sonegam um monte de impostos, mas eles têm dinheiro para receber do governo. O governo tem uma meta lá, que é a meta do teto de gastos, que todo mundo fala disso, e tem que fazer superávit, não sei o que lá, e papapá. Só que o povo fica em segundo plano. Porra, vamos fazer isso agora. Gente, né? Vem cá. Vocês acham que não tem dinheiro para manter o trabalhador 15 dias dentro de casa? Lógico. Tem muito dinheiro. Lógico que tem, gente. Você acha que o nosso país está quebrado? Claro que não. Como Lógico que tá que quebrado? não. Como que o Brasil está quebrado, mano? Não faz sentido nenhum isso aí, cara. Glauco, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No início da pandemia, março ou abril do ano passado, um amigo meu que é dono de uma confecção aqui na cidade me ligou e falou, cara, você não faz ideia do trampo que eu tô tendo para tentar tirar o auxílio que o governo disse que daria para os empresários para a gente manter para eu conseguir manter os funcionários. Porque logo no início da pandemia rolou esse assunto do auxílio empresarial. Resumindo, ele não conseguiu. A burocracia é tão grande. E o governo faz questão de ser burocrata a esse ponto. Porque, desde sempre, ele nunca se preocupou com o pequeno e médio empresário brasileiro. O lance dele é priorizar o grande, salvar companhias aéreas. Como se nos 4 primeiros meses da pandemia ninguém nem voava, bicho. Sabe? Perdoar a dívida de grande latifundiário. Isso ele fez pra cacete. Fez mesmo, filho da puta. Não, fora o quê? Não controlou. Teve oportunidade, várias oportunidades de controlar a moeda, não quis controlar. Deixou o combustível. Hoje o combustível atrelado ao dólar, a gente trabalha com o preço do exterior ao invés de trabalhar com o preço de produção nacional. A gente acabou. Ou seja, não temos autonomia nenhuma, né? Não, nós temos autonomia de produção. Nós temos autonomia de produção. De venda, não. De compra e de venda, não. A gente está na mão do capital. E o que eles quiserem fazer, assim como eles fizeram com a gente nesses primeiros 15 dias do mês, subir o combustível 3 vezes, isso é para acabar com o brasileiro, bicho. 6 vezes no ano. Não, eu fui
é que a galera não se lembra, bicho. De 2007 a 2016, até a Dilma cair, o gás ficou congelado no Brasil. O gás foi congelado de 2007 até 2016. O Temer, a desgraça do Temer entrou, primeira coisa que ele fez foi quando mudou a política de preço da Petrobras. Exatamente. A partir dali a gente começou a tomar com gosto, né, cara? Gente, eu participo de alguns grupos, assim, do pessoal de Londrina lá, dos meus amigos da sociologia lá. Vocês conhecem toda essa rapaziada aí. Bezerra, Robson, aquela rapaziada lá. A gente discute bastante, cara. A gente conversa todos os dias, né? Faz 10 anos que eu me formei, 11 anos, sei lá. E a gente conversa todos os dias, cara, de verdade. E conversando ainda, sei lá, acho que foi essa semana, começo dessa semana, os mais pessimistas, assim, chegam a falar, cara, que não ter um projeto é o projeto. Exatamente. E não ter um projeto para o nosso país é o projeto desse desgoverno. E isso coloca a nossa narrativa num outro lugar, né, cara? Uhum. E coloca a gente num outro lugar para observar isso. Porque se isso se confirma, poxa vida, aí as coisas começam a fazer sentido. A declaração que ele disse, por exemplo, essa semana que ele é o líder supremo das Forças Armadas e que um golpe é 2 palitos. É fácil dar um golpe no Brasil. Tá chegando num lugar insustentável, sabe? Então, e eu participo de alguns grupos bolsonaristas como, tipo, espião, para saber o que esses caras estão falando, sabe? Gente, são absurdos. Aí eu vendo essas coisas, ligando os pontos, para mim não seria uma teoria conspiratória impossível não ter um projeto, ser o projeto do atual desgoverno. Então, a gente fica nessa, fica tentando sobreviver e tentando disputar, né, cara? Tentando disputar essa narrativa aí. Porque se a gente deixar barata, a coisa... Enfim, não que seja responsabilidade minha, ou sua, ou do Boi, ou sei lá, de qualquer um. Mas eu acho que aquele que tem um pouco de humanidade no coração, que tem um pouco de vergonha na cara, já sabe de qual lado tá, né, mano? Ô Glauco, infelizmente a gente já está chegando ao final aqui. Eu gostaria muito, eu sei que o Lu também, de bater um papo com você numa nova oportunidade, porque tem bastante assunto, a gente pode falar sobre um monte de coisa, mas a gente gostaria de um dia, depois da pandemia, né, Lu? Trazer o Glauco aqui para a gente bater um papo aqui junto, presencialmente. A curiosidade geral é o que está rolando nessa canequinha roxa. Não vamos te apertar. Aqui? Não vamos te apertar. É estilo programa do Jô, a gente está ligado. A gente sabe como é que funciona a coisa. Ô Glauco, mas se você quiser aí deixar um abraço pro pessoal, falar um pouco do teu canal, pro pessoal poder conhecer um pouco mais. Eu quero sim. Eu tô lá com o canal no YouTube que chama Prosa e Pé no Chão. Que eu trago esses textos, esses versinhos, como é que eu chamo, né? O pessoal fala poema, eu prefiro falar versinho, que foi como eu aprendi. Tá? Esses versinhos, como eu disse, eu uso essa narrativa sertanejo, caipira, sabe? Para tratar de maneira leve assuntos espinhosos. E eu tô com um projeto agora novo que vai lá para o canal também. Em breve vai estar aí no ar também, o pessoal vai poder acompanhar. Que eu não utilizo mas a gente ainda continua no campo da palavra. Eu sou um amante da palavra, estou cada vez mais apaixonado pela palavra. Então eu tô com um projeto que loguinho vai estar no ar aí. A gente está em fase de concepção aí, de vinheta, desse tipo de coisa, que se chama Leitura Livre dos textos mais lindos do mundo inteiro. Que esse projeto vai ser um projeto de uma experimental audiovisual, que vou tentar misturar a linguagem, tentar me enveredar aí pelo audiovisual também aí, pensando a experiência audiovisual, e que eu faço leitura livre de textos que eu gosto, dos textos mais lindos do mundo inteiro.
eu já tenho alguns textos aqui. Esse projeto, eu não vou fazer leitura dos meus textos, mas de textos clássicos, assim, né? Vai ter bastante coisa aí. Vai ter... E é isso, eu vou fazer essa leitura e loguinho já vai estar no ar aí, o pessoal vai poder acompanhar, vai poder trocar comigo, indicar os textos que gostariam que eu fizesse a leitura também, como uma maneira de dar um passo à frente, para o pessoal conseguir interagir um pouco mais. É uma maneira que eu estou conseguindo, que eu estou vislumbrando para poder suprir a necessidade de interagir com o público, de olhar o público, já que a gente não tem isso nas plataformas virtuais, mas a gente tem esse tipo de interação, né? Então, esse projeto Login vai estar no ar aí, e quem sabe quando eu voltar, quando tudo isso acabar, a gente já tem bastante material acumulado aí, tá certo? Sigo aqui em casa fazendo meus textos, fazendo meus vídeos, sigo com os espetáculos da Companhia Cênica, que tivemos que adaptar, né, boa parte dos projetos que a gente já tinha aprovado, que eram projetos de circulação presencial, e que a gente volta tudo para dentro de casa, tudo fazendo live, tudo é a única coisa que a gente tem para fazer. Eu acho que é isso, cara. E sigo na luta, tentando aprender, tentando descobrir como me comportar, como lidar, como conversar com as pessoas que eu sei que são pessoas sensíveis, que são pessoas que estão alienadas por conta de um projeto sistemático de fake news aí. Minha missão é desconstruir toda essa coisa aí, toda essa deformação ideológica que foi feita por conta do gabinete do ódio, através da palavra, da leitura simples, bem-humorado e às vezes nem tanto, mas através da palavra, com sensibilidade, com simplicidade e com autoconhecimento, amor próprio, esse tipo de coisa. Também tô aqui em casa sofrendo minhas mazelas, tendo minhas crises de ansiedade, e esse trabalho desse canal tem sido um lugar muito gostoso de ficar, de namorar, enfim, de produzir. Então, estou me descobrindo aí um escritor, um criador de conteúdo, além de ator, enfim, uma série de coisas que eu faço aí. Agradeço demais, cara, demais esse espaço, eu me diverti demais, tá morrendo de saudade de vocês, seus loucos. Me diverti demais mesmo, cara. Eu acho que é isso, Boi. Um beijo no teu coração, cara. Parabéns aí pelo projeto. Lu, um beijo no teu coração. Marquinho, que tá aí atrás pilotando a nave. Um beijo no teu coração também, querido. Para todos vocês. Eu fico por aqui, cara. Quando vocês quiserem, é só dar um toque. Para mim foi um baita prazer, assim, um tesão fazer isso com vocês. De verdade, mano. Salve, salve. Obrigado, Glauco. Obrigado, meu irmão. Você sabe o quanto a gente se gosta. Essa é a real. Saudade de te abraçar, te dar um beijo e tomar uma cachaça contigo, mas logo a gente faz isso. Se Deus quiser, até o fim do ano todos estaremos vacinados. Graças às intervenções do Barbudo, que agora ele entrou na parada, a coisa, se Deus quiser, vai mudar de figura. Glauco, obrigado mais uma vez, meu querido. As portas vão sempre estar abertas aqui para você participar conosco, e queremos sempre estar batendo esse e outros papos mais contigo. Obrigado mais uma vez, querido. Beijão, viu? Cara, foi um prazer inenarrável, um sentimento, assim, como que nós podemos dizê-lo, incomensurável. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanha a gente aqui gostou demais do papo, e a vontade nossa é que um dia, como eu falei anteriormente, você esteja aqui. Ok? Um grande abraço para você e um grande abraço para todo mundo que acompanhou aí a nossa live. E agora é compromisso, Luciano, estaremos aqui no mínimo uma vez por semana. Não, isso é o que o Boi diz. Esperamos que a próxima não dure 10 dias de demora, mas nós vamos fazer com que as coisas andem de verdade. Toda semana, pelo menos uma vez na semana, nós vamos estar aqui discutindo com todos. Um abraço aos esquerdopatas do nosso coração. Tchau, canhotada. Tchau, gente. Fica com Deus todo mundo. Um abraço.